Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou apaixonado por futebol e sou criador e roteirista de Entrosando Campeões, uma comédia que gira em torno do futebol, uma série que vai fazer diversas sátiras e filosofar profundamente sobre o comportamento humano, com paralelos entre a vida dentro e fora de campo. Vai fazer referências caricatas sobre o dia a dia desse esporte para fazer morrer de rir quem acompanha, e em cada episódio vai mostrar que o futebol tem tudo para mudar uma vida, uma comunidade, um bairro, uma cidade ou o mundo inteiro. É isso que vai acontecer na história, e como você verá ao longo desse vídeo, eu criei uma estratégia para que isso também aconteça no mundo real, através do lançamento da série. Vamos chegar lá. Entrosando Campeões nasceu para ser uma animação, mas pode tranquilamente ganhar sua primeira versão como uma audiosérie, nesse formato que se assemelha às antigas radionovelas, um formato que é um fenômeno nos Estados Unidos, com milhões de pessoas ouvindo na internet e cresce cada vez mais no Brasil. Nessa apresentação, vou te contar a história e mostrar como nós podemos transformá-la no nosso próprio fenômeno, que pode durar por décadas. Entrosando Campeões se passa em Soqueirópolis, uma cidade fictícia que Ed, jogador acima da média, foi parar depois que sua carreira teve um revés devido a todas as polêmicas que ele se envolveu fora do campo. Ele foi para o Pinheiro Real, principal time de Soqueirópolis, mas falou muito mal da cidade, e desde que colocou o pé ali, começou uma guerra com a torcida e os moradores. Contudo, foi naquele lugar que ele conheceu a família dos outros protagonistas. Júnior, o garoto inocente e bobo que sonha em ser jogador, mas enfrenta dificuldades em conseguir uma oportunidade no Pinheiro Real, porque os novos diretores, filhos do antigo diretor, estão fazendo uma gestão cada vez mais desorganizada, egoísta e afastada da torcida e da própria cidade. Dadá, avó de Júnior, foi esposa de Toninho, o antigo craque do time da cidade em seu momento de maior sucesso, quando eles foram para a final da Copa do Brasil. Toninho, infelizmente, errou o pênalti que fez o time perder o título, e sua vida jamais foi a mesma. Tudo mudou para ele, para Dadá, para o time e até mesmo para a autoestima da cidade, que dependia muito do sucesso daquele time. E também temos Renata, uma garota brilhante, um gênio que tem sérias dificuldades em seus relacionamentos sociais. Ela não sabe muito bem interpretar as pessoas, tem pouquíssimo traquejo social e muitas peculiaridades. No começo da série, Renata recém voltou do exterior, onde ela defendeu uma tese de mestrado sobre a qual Entrosando Campeões gira em torno, de que o futebol tem todos os elementos necessários para, literalmente, transformar o mundo. O encontro entre esses quatro acontece logo no primeiro episódio, em que a cidade inteira está pegando no pé do Ed, e ele fez um acordo com a família tradicional da cidade, de Júnior, Renata e Dadá, de que eles usem a atenção das pessoas em cima de Ed para divulgar os projetos sociais de Renata, e que esses mesmos projetos ajudem a limpar sua imagem. A partir desse acordo, uma jornada apaixonante, transformadora e muito engraçada começa. Ao longo dos episódios, vou tratar de temas preciosos com muito bom humor, como os episódios em que eu vou falar sobre como o esporte seria diferente se cada parte envolvida pensasse um pouquinho mais no todo e não apenas nos seus próprios interesses. E para mostrar esse egoísmo, imediatismo ou egocentrismo dos elementos do esporte, eu falo sobre atletas de mais de 100 anos que continuam em campo de bengala só para bater recordes pessoais. Falo sobre paneleiros, sobre a diretoria que culpa a arbitragem até pelas notas ruins dos filhos na escola, e tem os hábitos como muletas para suas incompetências. Fala também sobre a parte sensacionalista da mídia, sobre o juiz que quer tanto aparecer, que na hora de interpretar se a mão teve ou não a intenção, ele puxa um histórico sobre a índole do atleta e convida especialistas em linguagem corporal para determinar se o jogador está mentindo ou não. Além de jogadores tão desesperados para simular faltas e ganhar tempo, que caem no chão e se contorcem de dor, não apenas quando encostam neles, mas também quando se lembram do hamster que morreu na infância, ou quando alegam ter tido uma epifania sobre o quanto o mundo é cruel, o que o joga no chão por longos minutos de cera, choro falso e monólogos muito caricatos. Cada um desses comportamentos e outros semelhantes que envolvem todos os elementos do esporte espelham comportamentos da sociedade, que poderia ser muito melhor se as pessoas pensassem um pouco mais no todo e não apenas nos seus próprios interesses, como eu disse antes. A série também defende a ideia de que o futebol é tão apaixonante e faz sucesso porque ele conseguiu conversar com os principais instintos do ser humano. E se as pessoas conseguirem encontrar esses mesmos elementos que o futebol tem, que conversem com esses mesmos instintos, porém no seu dia a dia, e a partir daí eles comecem a tratar os pilares importantes de sua vida com a mesma importância com que os apaixonados pelo futebol tratam o seu time, eles não apenas seriam mais felizes, mas o mundo inteiro seria um belo espetáculo para ser vivido e apreciado. E a partir disso, se prepare para o spoiler do final da temporada. Ao longo dos episódios, ocorreu uma total desconexão da torcida e de toda a Soqueirópolis com o título, e toda essa conexão foi para o time amador do bairro, o time de Júnior. Portanto, no episódio final da temporada, depois de uma grande revelação, um segredo escondido, os torcedores do Pinheiro Real literalmente abandonam o estádio durante a final da Copa do Brasil, um feito que o time não alcançava há muito tempo, e vão caminhando até a final do campeonato amador do bairro da Melancieira, onde os protagonistas estão. Isso viraliza, e com todos os olhos voltados para aquele evento, organizado por Renato e o pessoal do bairro, muitas joias serão descobertas, e não apenas o futebol, como era o plano de Renata desde o começo. Na vida real, quando o jogador é descoberto em torneios como o Taça das Favelas, por exemplo, muitas vezes é dito algo como, vejam só, imagine quantas pérolas escondidas nas taças da favela da vida agora não estão por aí. Imagine quantos engenheiros, médicos e outros também não estão lá, apenas esperando serem descobertos.
pois o episódio final da primeira temporada, chamado Pérolas Escondidas, vai justamente mostrar pessoas de diferentes áreas sendo descobertas depois de trabalharem duro naquele campeonato. A Renata trouxe educadores e ensinou as pessoas do bairro a cuidar da tecnologia que envolvia aquele campeonato, da publicidade, infraestrutura, os ensinou a criar e vender produtos durante os jogos, entre outros. E quando os olhos de milhões estavam voltados para aquele lugar, onde o bairro inteiro trabalhou, cada um em sua posição, com sua habilidade, muitos talentos foram vistos e ganharam uma oportunidade de mudar de vida. Essas são algumas das dinâmicas da série, que ao longo de 5 temporadas vai fazer muitas homenagens ao futebol, muitas sátiras, como essas que eu citei e muitas outras, além de falar sobre alguns dos temas mais relevantes do século XXI. Mas em momento algum a série vai soar educativa, como um vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar a viver. Não, nada disso. Tudo vai ser muito natural, como, para citar um exemplo do próprio futebol, a premiada série Ted Lasso faz. Ela passa certos valores e lições importantes, porém de uma forma orgânica e que faz muito sucesso, tanto com a crítica quanto com o público. E quando Entrosando Campeões acabar, eu já tenho desenhado outras séries ou minisséries de uma temporada, que vão acompanhar personagens ou ramificações do enredo que eu deixei plantado ali para dar vida a novas obras. Além de filmes, como os diversos que eu também já tenho planejado. Filmes como os que se inspiram em Meia Noite em Paris, por exemplo, como uma história onde cada geração acha que a anterior foi melhor. E brincamos com isso, através de pessoas que são sempre saudosistas quanto ao esporte. Uma obra que vai falar muito sobre felicidade e estima. Ou como os filmes inspirados em Space Jam, onde é um jogo de futebol entre aliens e humanos, porque uma raça alienígena está escolhendo guerreiros de toda a galáxia para uma grande batalha. E como no futebol, como o esporte no geral, na verdade, de muitas formas servem para simular um cenário de guerra, cheio de energia e vitalidade, de tribo contra tribo, jogadores e torcedores foram confundidos com guerreiros reais e abduzidos, e só resta propor os aliens em uma partida de futebol para substituir o grande campo de batalha real que eles querem armar. São dezenas de possibilidades, algumas totalmente originais, outras inspiradas em grandes obras, que serão adaptadas ao nosso universo, contexto e propostas. Obras que estão prontas para fazerem sucesso por décadas. Mas eu não quero apenas fazer história no entretenimento e ficção. Não. Por isso eu criei uma estratégia para que os ouvintes, espectadores e fãs de Entrosando Campeões possam viver e participar aqui no mundo real de transformações inspiradas no que aconteceu na história. Eu criei essa estratégia inspirada no que grandes empresas fazem, como a HBO, que cria podcasts para conversar sobre os episódios de suas séries, ou a Netflix, que criou a plataforma Wanna Talk About It, onde ela reúne informações relevantes sobre temas sensíveis de suas obras. Minha ideia é a seguinte, criar um espaço online em sites, plataformas e redes sociais, nos mesmos lugares onde essas histórias serão lançadas e distribuídas, e criar diversos conteúdos e dinâmicas sobre filosofia, proposta e bom humor da série. Imagine diversas conversas sobre cada um dos temas dessa série, sobre trabalho, sobre alta performance, sobre saúde emocional, sobre felicidade, sobre o poder da comunidade, sobre ética, sobre pensar no próximo, sobre solidariedade e muito mais. Imagine que nessa plataforma online, além de convidarmos especialistas nos temas, podemos convidar influenciadores do esporte ou não. Podemos convidar jornalistas, comentaristas, apresentadores ou narradores. Podemos convidar atletas, jogadores e profissionais do esporte. E cada um deles poderá participar de todas as dinâmicas que criarmos para o encontro com ele, ou ela, a partir do universo da série. Imagine a quantidade de conteúdo em collabs que podemos fazer extraindo tanto os temas quanto as peculiaridades sarcásticas e cômicas do universo e personagens Entrosando Campeões. Pense em toda a audiência e engajamento que teremos somando tudo isso para levar diversão e boas ideias pela internet. E pense no quanto isso pode retornar em diferentes fontes de renda, que eu terei o prazer de explicar para quem tiver interesse em ouvir melhor. Ao longo do tempo, a partir da estreia de Entrosando Campeões e de todos os seus conteúdos diversos, esse espaço online será conhecido como um ecossistema onde pessoas vão se reunir para conversar sobre a série, sobre os temas relevantes que ela vai tratar, conversar sobre futebol e participar de diversas dinâmicas muito legais que combinam as tendências da internet com a identidade da série. Imagine que dessa conversa nasça a ideia de um projeto de lei para punir severamente quem briga no estádio, e com a audiência e engajamento que teremos, esse projeto se torne realidade por pressão popular. Imagine que dessa conversa saia a proposta para acontecer o investimento na profissionalização da arbitragem, ou para aumentar projetos sociais de clubes e atletas. Imagine que a gente consiga simular no mundo real a proposta da série e criar um conteúdo online sobre campeonatos de bairro, e que todo o processo dos campeonatos, a tecnologia e a divulgação, entre outros, seja realizado pelos moradores do mesmo bairro, a partir do conhecimento entregue a eles por escolas de educação parceiras, que podem ser patrocinadores do projeto. Então temos um bairro inteiro trabalhando por uma grande partida, um grande espetáculo para a internet, cada um em sua posição, e esse conteúdo servirá como vitrine para o trabalho de todos serem divulgados, e eles crescerem muito na vida. Há muita coisa para se imaginar e trabalhar para tornar realidade. Minha missão com Entrosando Campeões é que em cada episódio, a cada série ou filme, em áudio ou animação, a cada conteúdo, a cada trend, campanha ou ação, a cada conversa, filosofia, tese ou meme, o futebol, nossa grande paixão nacional, seja usada para divertir as pessoas absurdamente e ainda impactar a vida de milhões de pessoas, gerando frutos extraordinários a todos os envolvidos. Eu sou Vitor R. Fraga, criador desse universo. Agradeço imensamente a sua atenção. Se quiser conversar mais sobre como tornarmos essa série uma realidade incrível, estou à disposição. Um grande abraço, Deus abençoe.